Olá, bom dia. Faltam 31 domingos para o primeiro turno das eleições, para você estar presente na urna eletrônica, seus amigos, seus vizinhos, aqueles que apoiam as suas ideias, poderem votar em você. Pois bem, hoje estamos aqui para tratar do seguinte tema: como estruturar as suas ideias e promessas de campanha. Então, primeiramente, eu diria que é fundamental que você tenha uma grande bandeira, uma grande causa, né, para defender na sua candidatura e na sua vida política. Então, nós vimos aqui que as grandes bandeiras, elas geralmente vêm da própria história da pessoa, né? No caso do José, da Maria e da Isabel, perfis que nós conhecemos. O José, por ser engenheiro, formado em São Carlos, ele pretende utilizar os seus conhecimentos para melhorar a eficiência do transporte brasileiro, não só do transporte interno, mas naquele voltado para escoar a produção industrial, a produção de alimentos e assim por diante. No caso da Maria, ela perdeu o pai e um dos filhos em razão da ausência de um hospital próximo da região de Exu, onde ela mora. Então a grande bandeira dela vem justamente dessa dor que ela sofreu. A Isabel, por sua vez, né, ela cresceu e ainda mora numa comunidade da região periférica de Belém, onde por muitos anos são feitas promessas políticas de instalação de saneamento básico, calçamento da rua, e até hoje nada se verifica lá. Muito pelo contrário, nos sistemas oficiais do governo, aquela região, aquela comunidade já consta como um espaço pavimentado, calçado, com saneamento básico, mas na verdade não é isso que se verifica naquele local. Então ela, juntamente com seus vizinhos, né, decide se lançar candidata a vereadora naquela região. Pois bem, essas grandes bandeiras são as que vão criar o seu elo, elas vão criar a sua identificação com o eleitorado, né? Porque existem inúmeras causas, todas elas muito legítimas, a serem debatidas no cenário político nacional, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal. No entanto, é importante que você deixe claro qual vai ser a sua principal causa de luta, né? Aquilo que vai fazer com que você despeje 70%, 80%, 90% da sua energia, né? Isso fará com que o eleitor possa, de uma forma mais clara, se identificar com a sua causa. Então é muito natural que pessoas de uma determinada classe profissional, como por exemplo profissionais da área de educação, tenham como a melhoria da educação a sua principal bandeira de luta política. Já profissionais de outros segmentos, né, eles podem também estar representando interesses de uma classe específica, e isso de uma forma muito legítima, muito tranquila, é uma forma natural de se fazer política, é uma forma natural de representar os interesses, os desejos e os problemas de um determinado segmento da população. Então, repetindo, nós temos aqui essa sugestão de que você identifique qual é a sua principal bandeira. E isso provavelmente virá de forma muito natural, até da sua própria motivação para se candidatar, né? Vimos os exemplos do José, da Maria e da Isabel, mas você certamente terá uma grande bandeira também para defender. Além disso, nós defendemos que você tenha bandeiras secundárias. Qual a razão disso? Uma vez que você seja um político, embora a sua principal bandeira, né, vá alocar, digamos assim, 70%, 80%, 90% da sua energia, se você for um parlamentar, você vai estar incluído nos demais temas a serem debatidos pela sociedade. Você vai ter que votar em todos os projetos de lei, né, todos os assuntos que estão sendo discutidos. Então é importante que você demonstre também para o eleitorado qual a sua linha ideológica, né, um pouco do seu posicionamento sobre determinados temas-chave, no intuito de que boa parte também do eleitorado se identifique com você, né? Certamente a sua bandeira principal, a sua principal causa de luta vai ser responsável por grande parte do seu eleitorado, mas, por outro lado,
talvez isso não seja não apenas suficiente, mas também seja necessário que você exponha outros aspectos, outros pensamentos, no intuito de que as pessoas que vão eleger um representante possam identificar em você a pessoa adequada para isso. Então, de onde você poderá tirar essas bandeiras secundárias? Um pouco da sua forma de defender que o país seja, um pouco da sua forma de defender que a política seja. Isso vai ter um pouco de relação até com a sua própria ideologia, né? Tomando como base o vídeo que nós tratamos em finais de semanas anteriores. Então você pode expor certos pensamentos de natureza progressista ou mais conservador, ou seja, defender que o Estado, o governo esteja mais presente na vida das pessoas, ou defender, por outro lado, que haja uma menor intervenção, uma menor participação do Estado, do governo na vida das pessoas, para que haja menos tributação. Você pode defender, eventualmente, que a liberação do uso de armas de uma forma mais massiva na população. Você pode, por outro lado, defender o extremo oposto, que não se caminhe nesse sentido, não se tenham mais armas disponíveis para a população civil como um todo. E assim você irá se posicionar, né, expor seus pensamentos de uma forma muito tranquila, de uma forma muito serena, para que o eleitorado possa identificar em você um possível representante ou não, né? Então, é importante, repito, que você tenha, além da sua principal bandeira de luta, também algumas bandeiras secundárias que vão fazer com que as pessoas possam se identificar com você. Entrando agora no tópico referente às promessas de campanha. Inicialmente você pode pensar, mas eu vou ter que fazer alguma promessa de campanha? Eventualmente não, mas eu sugeriria fortemente por quê? Basicamente por dois grandes aspectos. O primeiro deles é mostrar um compromisso, né? Quando se faz uma promessa, você está estabelecendo um compromisso com alguém, né? E isso vai transmitir firmeza para a população, de que uma vez eleito você vai despejar todas as suas energias no cumprimento dessa promessa. Além disso, a promessa ela provavelmente vai estar vinculada à sua principal bandeira de campanha, o que vai gerar ainda mais engajamento, né, ainda mais envolvimento por parte das pessoas que se sintam representadas por essa grande causa que você defende. Então, um aspecto é esse, do demonstrar um compromisso com aquilo que você quer defender na candidatura e enquanto político eleito. E o outro aspecto é dar às pessoas a oportunidade de lhe avaliarem. O que é que eu quero dizer com isso, né? Uma vez que você faz uma promessa de campanha, que você sinaliza que irá realizar alguma atividade, né, defender alguma grande causa na sua vida política, e você cumpre essa promessa, independente de qual seja ela, isso é uma excelente sinalização, né, para o eleitorado de que você cumpriu a sua missão e que caso você pleiteie e tenha interesse em continuar na vida política, na próxima eleição isso será visto com muito bons olhos, né? Ou seja, você será visto como um político que faz aquilo que se propõe a fazer. Isso vai gerar um engajamento espantoso, né, na sua vida política, na sua continuidade nessa atividade para as próximas eleições. Então, repito, eu recomendo sim que se tenham algumas promessas de campanha por esses dois motivos. Para determinar um compromisso seu com as pessoas e com a vida política e para dar às pessoas uma oportunidade dele avaliar. E aí, como é que você vai identificar, né, e criar essas promessas políticas? A primeira delas provavelmente vai estar vinculada à sua principal bandeira de campanha, né? E para dimensionar essas promessas, eu trago aqui uma reflexão muito importante. É importante, imprescindível, ter em mente quais os limites do cargo ao qual você, né, que você pleiteia, quais os limites que esse cargo permite que você execute. Ou seja, um legislador, até que ponto ele poderá
se comprometer, um deputado federal, um deputado estadual, um prefeito, um vereador? Quais são esses limites, né? A importância disso está justamente em evitar que você prometa algo que não está no seu alcance de realização, né? O que vai gerar uma frustração enorme para as pessoas, além de se configurar numa certa mentira, né? No sentido de que você vai estar prometendo algo que não depende de você, ou que mais de 50% aí do esforço para fazer isso não virá da sua pessoa. Então é claro que nesse mundo ninguém faz nada relevante sozinho, mas é importante que suas promessas de campanha levem em consideração atividades que 50, eu diria que 70, 80% do esforço necessário para a realização, pelo menos do esforço político, ele possa ser feito exclusivamente pelo cargo que você vai estar ocupando. E para entender um pouco mais sobre isso, eu quero aqui trazer alguns exemplos. Caso você esteja pleiteando um cargo de natureza legislativa, ou seja, para ser um parlamentar, seja ele em nível municipal, como um vereador, seja ele em nível estadual, como um deputado estadual ou deputado distrital, no caso do Distrito Federal, seja em nível federal, como um deputado federal ou senador. Então, o que é que você vai poder prometer, né, uma vez que você se candidata a um cargo dessa natureza? Para isso, temos que ter em mente quais são as atribuições de um legislador, né? As duas principais são legislar e fiscalizar. Então, legislar diz respeito a criar leis, né? Propor projetos de lei, ou seja, transmitir na forma de leis as ideias, as necessidades da comunidade que você representa, não só do seu eleitorado, mas de todo o povo, né, que está sendo representado por você ali, né, no cargo que você exerce. Então, a principal atribuição de um parlamentar é propor leis, né, que vão direcionar a conduta, o orçamento também, onde vão ser gastos os recursos públicos e assim por diante. O segundo grande aspecto será fiscalizar. Então, embora não apareça de forma muito clara na mídia, a segunda grande responsabilidade de um parlamentar é fiscalizar os outros poderes, né? Fiscalizar o poder executivo e assim por diante. Então, suas grandes promessas de campanha, elas naturalmente vão envolver atividades ou de propositura de projetos de lei, ou sinalizações de que você não será favorável a uma determinada legislação e assim por diante. Mas além disso, é importante ter em mente que os legisladores, eles têm acesso a algo que se chama de emendas parlamentares. O que são isso? Os legisladores, eles atuam na organização e validação do orçamento, né? O orçamento é o planejamento financeiro, digamos assim, do governo, seja do governo municipal, seja do governo estadual, seja do governo federal. Ou seja, eles analisam a proposta do governo sobre onde serão gastos os recursos públicos para a criação de hospitais, para a criação de novas escolas, para grandes projetos nacionais de infraestrutura e assim por diante. E cada parlamentar, ele tem uma faixa de recursos, né, uma faixa nesse orçamento, digamos assim, que ele pode direcionar para um projeto específico. Então, cada um desses parlamentares, eles têm sim condição de se comprometer a direcionar, digamos assim, alguns milhões de reais para a criação de uma escola, para um projeto específico de pavimentação de uma rua, criação de um hospital, como é o caso da Maria, né, nossa candidata fictícia, pavimentação da rua, como é o caso da Isabel, né, um projeto de saneamento básico. Então, caso você esteja pleiteando um cargo dessa natureza, você pode sim se comprometer, mas de forma muito cuidadosa, com um projeto muito específico. E você vai ter que ter em mente que, uma vez que você vai estar se comprometendo a uma obra, né, dessa natureza,
muito da sua cota, digamos assim, no orçamento para essas emendas parlamentares terá que ser utilizada para esse projeto específico. Ou seja, que isso fique bem claro. Caso as suas promessas de campanha, se você estiver se candidatando a vereador, deputado estadual ou deputado federal, se você estiver prometendo, como é o caso da Maria, a construção de um hospital regional, 90% ou quase 100% desses recursos que você pode direcionar para um projeto específico terão que ser direcionados para essa causa, porque senão você não vai sozinho, né, ter condição de garantir a execução desse projeto. Claro que, enquanto parlamentar, você poderá sensibilizar outras pessoas, sensibilizar o poder executivo, no caso do governador, para a alocação de mais recursos nessa obra. Mas, em princípio, é necessário que você faça a sua parte, que você se comprometa a alocar quase a totalidade dos recursos aos quais você tem direito para essa obra específica. Então, nós tratamos aqui de alguns exemplos vinculados aos cargos de natureza legislativa. Caso você esteja se candidatando a prefeito, governador ou, eventualmente, presidente da República, então aí as atribuições mudam de figura, porque você terá a possibilidade de propor, né, apresentar projetos de lei, você terá atribuições de executar, né, de administrar, de gerir toda a administração pública no intuito de executar o orçamento, ou seja, de fato promover a construção de hospitais, pavimentação de ruas, criação de escolas, contratação de novos profissionais de saúde, novos professores e assim por diante. Então, os cargos de natureza executiva, ou seja, prefeito, governador e presidente da República, eles podem sim ter compromissos mais sólidos no intuito de realizar uma obra pública, né? No intuito de construir um hospital, pavimentar uma rua específica, construir uma escola e assim por diante. Mas são cargos que são muito mais disputados, digamos assim, e que só possuem uma vaga, né? Cada município tem um prefeito, cada estado da Federação do Brasil tem apenas um governador e o país como um todo tem um único presidente da República. Então é isso que nós tínhamos para discutir hoje. Deixo aqui essa reflexão para que você faça sobre, inicialmente, a importância, né, de organizar suas ideias, a importância de fazer algumas promessas de campanha sim, e de ter o cuidado de se comprometer com algo onde aí pelo menos 70%, 80% do esforço político para a realização dependa basicamente de você, no intuito de gerar uma frustração, de evitar uma frustração tanto para você quanto para o seu eleitorado, tá bem? Muito obrigado por hoje, um ótimo dia, né? E uma semana de muita paz.